E lendo, a gente estava conversando sobre o texto de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 15. Eu estava meditando nesse texto. Ela estava falando para ela como o apóstolo Paulo era um grande professor, e a forma como ele discursava e a facilidade que ele tinha de passar a mensagem. E que nós temos que procurar fazer dessa forma para que todos entendam aquilo que Cristo quer nos ensinar. Nós precisamos compreender com clareza as doutrinas da palavra do Senhor. Aleluia. A gente estava falando sobre isso e ali me veio no coração: nossa, há 20 anos atrás Deus me fez promessa. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava numa campanha de oração. Olha para vocês verem, era jovem, a gente tinha oração todos os dias, 6 horas da tarde. Antes de ir para a escola, a gente tinha a oração, fazia uma oração ali por uns 30, 35 minutos. Você já viu todo mundo com os cadernos, ali no colégio. E eu me lembro que foi um irmão missionário da Assembleia de Deus Missão, foi ali participar dessa campanha. Eu me lembro que Deus usou aquele irmão para falar comigo, que ele iria me dar um ministério e que ele iria me levar em muitos lugares para ministrar e ensinar a palavra do Senhor. E eu estava vindo ali, observando Deus cumprindo na minha vida esta promessa feita há 20 anos atrás. Eu vim de uma cidade do interior da Bahia, que vocês podem pesquisar aí, chamada Itarantim, com 18 mil habitantes. Na verdade, criei na zona rural, acho que eu já falei isso aqui, na zona rural. Sei tirar leite de vaca, já fiz roça, já plantei, já fiz tanta coisa em fazenda. Meu pai tem uma terra, assim, um pequeno pedaço de terra na Bahia, e eu me criei ali. E hoje eu estou aqui com vocês ministrando a palavra do Senhor. Parece simples, mas não é simples, amados. Isso aqui é uma promessa que Deus cumpriu na minha vida. Eu já quero dizer que as promessas que Ele fez para você, elas vão se cumprir. Ainda que no momento pareça algo difícil, vai se cumprir. Amém, amados? Agora o tempo é de Deus. O tempo não é nosso. Olha, 20 anos atrás, aleluia, eu estava lembrando que Deus já me levou em tantos lugares para ministrar a santa palavra, e eu creio que eu estou só no começo do que Ele tem para fazer. É a primeira coisa que eu queria falar para os irmãos e agradecer a Deus por isso. A segunda coisa, eu estava vendo a irmã falar que acerca da casa, né, que os parentes dela, pelo que eu entendi, né, conseguiu. Glória a Deus, que Deus continue abençoando, dando vitória. Eu quero contar um testemunho nesse sentido. A irmã Maria sabe, né? Eu passei para ela no momento. Eu vim para cá, tem 7 meses, né, Thaís? Agora 7 meses que nós estamos aqui. Nós vamos com um projeto de morar aqui e comprarmos uma casa aqui. E aí, orei ao Senhor. Nós procuramos no início, que nós chegamos aqui, talvez a gente tinha a possibilidade de financiar uma casa, um terreno, alguma coisa, e sempre procurando, e tudo, pastor, parecia difícil, não dava certo não, o valor não estava compatível com o que a gente podia pagar, tinha uma entrada muito grande. Eu falei, cara, isso parece. Aí eu lembro que uma corretora falou para mim bem assim: olha, o valor que vocês ganham, nem a Aparecida de Goiânia vocês conseguem comprar nada aqui. Olha para vocês verem, nem a Aparecida de Goiânia vocês conseguem comprar. Eu falei, meu Deus do céu, que situação. Mas o Senhor está no controle, o Senhor é um Deus fiel. E eu recebi um convite, irmão, para ministrar uma igreja em Aparecida de Goiânia. Uma igreja pequenininha que está iniciando. O pastor passou a ser um homem de Deus, mas a igreja é bem pequenininha assim, sabe? Acho que 5 pessoas a igreja, mas uma bênção, sabe? Aquela igreja assim, pessoal, cheia do poder de Deus. Quando eu terminei de ministrar naquela igreja, eu entrego o microfone para o pastor. Deus usa o pastor para falar comigo. Te trouxe nessa cidade, te levei num ministério, mas só te trouxe nesse ministério para te trazer para Goiânia, porque eu tenho uma obra muito grande na sua vida para fazer aqui neste lugar. Por esses dias você vai ver o meu sinal. Amém. 2 dias depois, eu consegui comprar o meu terreno, para a glória e honra do Senhor Jesus. Um terreno de 12,5 de frente por 29 de fundo, e com apenas R$2.000 de entrada, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E ali vai ser construída uma casa pastoral, e vai ser construída uma igreja no outro lado, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E aqui a obra do Senhor vai ser feita através da minha vida aqui neste lugar. É aqui na saída de Trindade. Eu não conheço muito bem não os locais aqui para poder falar a direção, mas é perto do terminal Cruzeiro, Vera Cruz, terminal Vera Cruz. Gente, quando eu vou naquele terreno,
Deus, irmão. Então Deus faz desse jeito. Deus ele opera quando Ele promete, Ele cumpre, amados. Quer passa céus ou terra, mas a palavra do Senhor ela não passa, ela não falha, amados. Então vale a pena confiar, adorar, exaltar este Deus, ainda que o mundo lá fora não entenda a nossa fé, não entenda a nossa confiança, não entenda nada, mas vale a pena, porque nós sabemos o Deus que nós temos crido, amém? Igreja, eu quero trazer esse texto aqui. Deus falou comigo no domingo passado à noite sobre esse texto aqui para trazer para vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. Aleluia, Jesus. Nós vamos falar de duas promessas maravilhosas, duas doutrinas lindas que eu amo muito e que nos dá esperança, glória a Deus. E eu estou Deus vai falar sobre o coração. Nos diz assim a palavra do Senhor: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres, como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos aos outros com estas palavras. Amém. Amém. Quem nunca passou pela pior experiência da vida de ver um parente morto? Uma das pessoas que eu mais amei nessa terra foi o meu avô que me criou, foi criado pelo meu avô. Na verdade, todos nós temos pai, mãe, mas quem nos criou foi o nosso avô. Ele pegou a gente, pegou todos os meus primos e nós fomos criados na casa dele. Para mim, uma das pessoas mais importantes que Deus me deu a oportunidade de ter nessa vida foi a minha estrutura, a minha base. 2016, eu estava trabalhando na cidade de Tapetinga. De manhã, eu recebi uma das piores notícias da minha vida. Seu avô, com 85 anos, acabou de falecer. Um homem trabalhador. E aquilo ali para mim foi algo muito doloroso. Mas eu me alegro porque ele morreu no Senhor. Quem nunca passou por essa experiência? É uma das piores experiências da vida do ser humano, é perder alguém que ama. Uma mãe que perde um filho sabe muito bem como é que é isso. Essa igreja aqui, essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, a primeira carta escrita por Paulo. Essa igreja, ela é uma igreja que servia a Cristo fervorosamente. Era uma igreja que acreditava nas promessas do Senhor e na vinda do Senhor. Mas o tempo passou e muitas pessoas de idade começaram a morrer na igreja. E eles se entristeceram porque começaram a acreditar que as pessoas que morreram não iriam subir. Eles não sabiam acerca da ressurreição. Então havia uma dificuldade. E ali aquela igreja estava toda triste diante dessa situação. Eles imaginavam que só os vivos subiriam para encontrar com o Senhor. E o apóstolo Paulo escreve essa carta justamente, aleluia Jesus, para tirar a tristeza do coração daquela igreja e trazer esta promessa àquela igreja que ainda não sabia que há ressurreição de mortos, e aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar, e nós, igreja, vamos um dia encontrar com aqueles que nós
nós perdemos, assim como eu perdi o meu avô, e eu vou passar um período de tempo aqui sem ver ele, mas eu tenho plena certeza que um dia eu vou me encontrar com ele novamente, igreja. Aleluia. Esta é uma promessa, é uma doutrina que precisa ser ministrada na igreja do Senhor. A ressurreição dos mortos. Aqui tem duas doutrinas que nós vamos trabalhar nesta manhã. A primeira delas é a ressurreição dos mortos. Nós vivemos num tempo, pastor, da ciência. Nós vivemos num tempo que o homem acha que sabe mais de que Deus. Nós vivemos num tempo que a ciência coloca o homem como alguma coisa da evolução, que nasceu aí por acaso, aleluia, e que vai acabar e pronto, vai virar pó, e que num determinado tempo esse planeta aqui, o Sol vai engolir esse planeta, o Sol vai acabar o seu oxigênio, a sua força motora que o mantém vivo, e que um dia tudo isso aqui vai acabar e pronto. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é dessa forma que nos ensina a palavra do Senhor, igreja. Nós, como igreja do Senhor, nós temos uma alma, essa alma é eterna, e o nosso corpo, ele não é eterno, então ele vai morrer, mas nós vamos ressuscitar, e o nosso corpo vai ser transformado, e nós vamos encontrar com o Senhor e vamos viver eternamente. Amém, amados? Você pode glorificar o Senhor nesta manhã. Ressurreição dos mortos. Nós precisamos pregar esta doutrina e precisamos entender que isso é uma grande promessa que o Senhor fez à sua igreja. Nós sabemos que a morte, eu falei aqui domingo passado, que por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo, e é uma das piores coisas da vida. Ninguém está preparado para morrer, ninguém quer saber de morrer. Tem uma frase por aí que diz que todos querem ir para o céu, não é verdade, irmão? Mas ninguém quer morrer. Por que isso? Porque Deus não fez ninguém para morrer. Deus não nos fez com desejo, Deus não chegou lá, vou fazer para morrer. O que trouxe a morte para o mundo, para o homem, foi o pecado. O pecado trouxe a morte para o homem. Por isso o homem tem que passar por essa fase terrível. E o que é a morte? O que é a morte? Vocês vão parar para pensar, o que é a morte? A morte, existe dois tipos de morte. A Bíblia descreve dois tipos de morte. A Bíblia descreve a morte física. O que é a morte física? A morte física nada mais é do que a separação do espírito do corpo. O espírito se separa do corpo, e o que nos dá vida é o fôlego de Deus, o fôlego do Todo-Poderoso de Jó. Ele dá vida, aleluia, Jesus. O fôlego, Deus soprou na narina daquele boneco lá, lembra lá, quando ele fez, o fôlego de vida. O Espírito traz a vida, e por isso nós estamos aqui vivos, aleluia. Mas no momento que o Espírito do homem sai, o corpo cai-se na terra, aleluia. O Espírito volta para Deus que o deu, e aí fica a alma, e essa alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, aleluia. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Mas o corpo, o Espírito é imortal, o corpo volta-se para o corpo. Então a morte nada mais é do que esta separação. É o primeiro tipo de morte. O segundo tipo, e esta separação ela ocorre por causa do pecado. O segundo tipo de morte é a separação do espírito do homem com Deus, desligado de Deus. Todo homem que está lá fora, que não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o seu espírito está morto espiritualmente. Por quê? Porque ele não tem esse contato que nós temos com Deus. Você já orou, com certeza, e já sentiu a gloriosa presença de Deus? Levanta a mão aqui quem já teve essa experiência. Todos nós somos crentes, é verdade? Você sabe o que é isso aí? Isso aí é porque o seu espírito, aleluia, novo nascimento, o seu espírito renasceu. O que é renascer na doutrina cristã? Você se ligou novamente a Deus, e você consegue. Aleluia, Jesus. O seu espírito consegue, glória a Deus, conectar novamente com Deus Criador. Agora, quando o homem morre sem Deus, ele tanto morre naturalmente, como ele morre espiritualmente, eternamente. Ele não pode reconectar com Deus. Então, o primeiro tipo de morte é essa morte
física, onde o espírito do homem se desliga do corpo e o corpo sem vida volta para o pó. E o segundo tipo de morte, que é uma morte eterna, é quando o espírito do homem morre, aleluia, ele se desligando de Deus por causa do pecado. Nunca mais, depois dessa morte física, ele pode se ligar com Deus. Só aqui na terra, estando aqui na terra, aceitando Jesus, é que ele pode ligar-se com Deus. Aleluia, Jesus. Mas veja bem, a morte espiritual